Deus e meu Pai, entramos a tua presença, Jesus, para te agradecer, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito e realizado em nossas vidas, Senhor. Senhor, queremos te pedir, Senhor, por essa lição que será ministrada através desta live, Senhor. Que as pessoas que irão assistir, Senhor, possam ser tocadas, Senhor, e saber que o único Deus é o Deus verdadeiro, Senhor. Continua nos abençoando, em nome de Jesus. Amém. 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 A irmã Glória. Margot, a irmã Iane, Manhã, Pai do Senhor. Nairaline, Pai do Senhor. Manária, Pai do Senhor. Daniel. Vamos lá, já temos 7 pessoas, já dá pra gente dar uma pincelada. Não sei se vocês já falaram alguma coisa a respeito. Já, a gente já falou. Eu já falei só o tema da lição de número 7, né, da nossa revista EBD, com o tema Derrotando o Primeiro Inimigo. Do primeiro inimigo. Glória a Deus. A nossa base vai estar lá em... Irmã Gisele entrou. Irmã Gisele, Pai do Senhor. Pode ser, irmã Gisele. Em Josué 6. Josué Se 6. queira acompanhar Isso. a Bíblia aí, lendo conosco. Eu quero começar essa lição, né? Dizendo que, como nós vimos em uma lição passada, sobre os obstáculos naturais, que assim como existem obstáculos naturais, eu só ajeitar minha câmera aqui, tá? Pronto. Assim como existem obstáculos naturais, né, na batalha da vida, também é irrefutável, é irrevogável que existem também outras barreiras, né, que nós podemos considerar não naturais, né? Ou seja, são, como a lição traz aqui, o que são os opositores que se levantam, né, sejam eles espirituais ou humanos, são sentimentos de pânico, pensamentos contrários, traumas emocionais, fragilidades da própria estrutura psicológica de cada um, né? E dentre essas barreiras, as mais cruéis, né, elas estão num status assim de inimigo estratégico, né? Ou seja, o inimigo estratégico são aqueles mais fortes, mais ousados, mais vorazes, né? E mais audaciosos. Então, esses inimigos, eles vêm para arruinarem piedosamente a marcha triunfal do cristão, da pessoa que caminha com Cristo, né? Que ama ao Senhor. E não existe na nossa caminhada apenas um inimigo estratégico, né? Ao longo da nossa vida, mas sim vários inimigos. E esses inimigos, eles vão surgindo à proporção com que se caminha, né? Enquanto nós caminhamos, vai surgindo obstáculos. Alguns obstáculos são naturais, né? Outros obstáculos não são naturais, ou seja, são o inimigo, algumas barreiras em que nós já citamos aqui. Por exemplo, tem alguma zoadinha aí em algum... Fazendo alguma zoada em alguma coisa aí. Não sei se é no celular ou é alguma coisa. Bom, e também significa que nem todos esses adversários, nem todos esses inimigos, eles estão enquadrados nesse status de inimigos estratégicos, né? Como eu já disse, inimigos estratégicos são aqueles mais fortes, aqueles mais vorazes, né? Aqueles mais audaciosos, né? Mas qualquer que seja o inimigo, ele nunca deve ser subestimado, né? Porque o mal ele consiste em esconder, a princípio, a sua força, a sua malícia, a sua maldade, né? E no momento oportuno, na primeira oportunidade, ele ataca com vigor, né? E busca e causa prejuízos, né? Que são irreparáveis. Microfone aonde? Eu não sei se é aqui no meu. A Nara está dizendo que está com o microfone aí. Então, o mal, né, numa primeira oportunidade, ele procura atacar com vigor, né, ele causa
alguns prejuízos que são irreparáveis e até mesmo a morte, né? Isso é o que o mal faz, né? E ao enfrentar Jericó não era uma tarefa fácil, né, para o povo de Israel. Mas havia muita confiança de que Deus daria a vitória, pois aquela luta, aquela batalha, ela não era apenas do povo de Israel, mas também era de Deus, né? Porque em Deuteronômio 9:5, se eu não me engano, Deus vai dizer que, que o povo, ao adentrar a terra prometida, eles não estariam herdando aquela terra porque eles eram um povo justo e tinham o seu coração voltado para Deus, né? Mas sim por causa da impiedade daquelas nações, Deus as expulsaria, né, dando aquela terra de herança para o povo de Israel, porque ele havia prometido isso a Abraão, Isaac e Jacó, né, E a promessa abraâmica, a aliança abraâmica. só te Sim, interrompendo aqui, eu vi, em uma oportunidade eu vi assim que o povo de Israel, ele era como se fosse o juízo que Deus havia dado para aquele povo da terra prometida ali, né, os cananeus, porque eles estavam adorando deuses da natureza, estavam Entregando seus próprios filhos para serem sacrificados sacrifícios a deuses, né? e vivendo na sexualidade e tudo mais. E o povo aquele povo que foi escolhido logo após o que saiu de, do Egito. do Egito, era aquele povo que era o juízo que Deus ia dar, né, para aquele povo dos cananeus que estavam ali na Terra Prometida. Exatamente. A conquista de Jericó não era só uma conquista assim para o povo de Israel. Era também um juízo, né, como o Lucas disse, para aquele povo, porque a gente sabe que há mais de 500 anos, lá em Gênesis fala que o povo cananeu e os amorreus, eles estavam numa depravação assim tão grande em todas as áreas, na área econômica, sexual, financeira, material, espiritual. E o Senhor tinha dado várias chances, porque lá de Jericó dá pra ver Gilgal. Tão tal que Raabe, ela creu no Deus Todo-Poderoso. Só que aquele povo não creu. Então o Senhor, a gente vê que, como a gente vai aprendendo no decorrer dessa live, a gente vai ver que o povo de Jericó, ele não foi num dia e conquistou a terra, não. Foi no decorrer de uma semana. Então, no decorrer dessa semana, a gente vê que o nosso Deus teve paciência e até deu chance para aquele povo reconhecer que eles estavam errados, que eles estavam em um caminho de pecado, num caminho que só desagradava ao nosso Deus. Então, a gente vê que a Batalha de Jericó não foi só uma conquista para Israel, mas também um juízo para aquela cidade. Pode-se dizer que também ia servir como exemplo às demais cidades, né? Que como Jericó tinha a muralha que era dita muito grande, muito forte, quase impossível de Quase, ser, era impossível impossível. de ser destruída. Ali era como se fosse Deus dando um exemplo de que o juízo já estava chegando, que já acabou o tempo de paciência, né? Pode-se dizer assim. E que eles começassem, né, a buscar mais, tomar caminhos diferentes. Exatamente. Então, aquela batalha ela não era única de Israel, mas também era do Senhor, porque ali havia chegado o juízo de Deus, né, para aquele povo por causa das suas iniquidades, né? Então, a iniquidade daquele povo se completou ali e agora o juízo de Deus chegava. Então, Israel, o exército de Israel, os israelitas eram apenas uma divisão do exército de Deus junto com os anjos, e também com os obstáculos naturais, né? Então, os israelitas eram apenas uma parte do exército de Deus, juntamente com os anjos, né? E apresentando o projeto de vida de Israel, né? Eles tinham um objetivo, que era adentrar a Terra Prometida, conquistar a Terra Prometida, né? A qual Deus havia prometido a eles. Eles tinham um obstáculo natural, né? Pai do Senhor, professora Tamires. Pai do Senhor, Tamires. Assim eu também disse. Eles tinham um obstáculo natural,
que era atravessar o Rio Jordão. E eles tinham um inimigo estratégico, que era Jericó, né? E Bem, aí eu faço uma pergunta aqui, eu faço uma questão, só um momento. Eu faço uma questão. Qual é o seu objetivo? Qual é o seu obstáculo natural, né? E qual é o seu inimigo estratégico? E diante de tudo isso, do povo de Israel e trazendo para os nossos dias, nós trazemos desafios, que é ouvir a orientação de Deus, né? Saber esperar o necessário e agir na hora certa, né? Esses são os nossos desafios diários quando nós enfrentamos as nossas batalhas. Pode dizer, Lucas. não, só falando que assim, né, como teve o primeiro obstáculo natural, que era o, o Rio Jordão, né? Também ali eles já iriam começar, né? Depois, após o rio, eles a sentir o que Deus havia prometido, né? Eles já vinham comer o fruto, né? Daquela terra que ia cessar o maná. Dali também eles iam ver a terra que Deus havia prometido, né? Que lá foi no Monte Gilgal, né? Que era distante do, de Jericó, né? Que era mais ou menos 3 quilômetros, né? E acho assim, incrível que para ele chegar na terra de Jericó, eles caminhavam muito, né? Para começar a missão lá que Deus havia dado para Josué. Exatamente. E a grande questão que emergiu para Josué é se ele realmente estava disposto a obedecer a orientação de Deus, ainda que ela parecesse estranha, né? Exatamente. Então, a gente vê depois do encontro que Josué teve com o anjo ali, né? Josué já tinha feito toda aquela a tática de guerra, a tática bela, né? E que foi confirmada pelo anjo, né? Quando o anjo chegou ali, quando chegou ali, ele sabia que aquela era a estratégia correta, né? E Exatamente. o inimigo, diga, pode dizer. Não, e outra coisa que a gente vê assim, que tu falou que a estratégia é estranha, né? E assim, quem. Assim, uma pessoa que ela é estrategicamente preparada para uma guerra, qualquer pessoa que veria essa estratégia que Deus deu a Josué, acharia totalmente estranha e, como é que se fala? Que não era uma vantagem para Israel. E a gente vê que Josué nem pestanejou em não aceitar aquilo que Deus ordenara. Josué, ele ouviu, acatou e passou para todo o povo de Israel. E assim deve ser a gente. Por mais que as situações pareçam estranhas, a gente tem que confiar realmente no Senhor, porque a gente vê aqui em Josué uma confiança dele para com Deus. Porque aquela estratégia para qualquer guerreiro parecia estranha. Mas só que Josué, ele acatou o que Deus havia dito para ele, porque ele sabia, quer dizer, que o que Deus preparava para eles era bem maior e que a situação poderia parecer estranha, mas eles saberiam que a vitória seria deles. Então, eu acho assim que Josué foi uma pessoa que é uma inspiração para qualquer pessoa. Porque tudo que o Senhor ordenara a ele, ele obedecia. Independentemente de parecer bom ou não. Ele acatava as ordens do Senhor porque ele confiava realmente em Deus. Então, a confiança, foi como eu disse, a confiança em Deus, ela não é demonstrada nos momentos bons. Ela é demonstrada quando todas as circunstâncias não estão ao nosso favor. Então, é nessas horas que a gente tem que mostrar que a gente confia realmente no Senhor e vamos fazer o que Ele ordenar. Não o que a gente acha que vai acontecer, mas o que Ele nos dirá sobre aquelas situações. É como ele tivesse alimentando a nossa fé, né? Porque, assim, o que é o crente sem fé? Não é O que ia nada. ser, o que ia ser um líder sem fé, né? Porque, com certeza, ele esperaria um plano militar, um plano de general que mirabolante, uma coisa assim, né? Ele não esperava um plano que Deus ia falar assim, não, vocês vão marchar ao redor daquela cidade durante 6 dias e tal, né? Ele esperaria uma coisa assim mais, como é que se diz? Normal, né? Porque os planos de Deus é totalmente diferente do nosso. E ali
também ele estaria o quê? Medindo a fé daquele povo e a fé que Josué teve, né? Exatamente. Exatamente. Aí a lição diz assim, ó, o inimigo estratégico será derrotado somente com armas espirituais poderosas em Deus e com a realização de movimentos orientados pelo céu, né? Ou seja, se Josué ele atendesse à voz de Deus, ele não sofreria nenhum revés, né? Aí será que a igreja do século XXI, desse mesmo modo, de igual forma, possui resiliência para esperar com paciência e agir somente na hora certa, Com certeza né? não. Aí fica um grande questionamento aí, né? Até porque todos nós Para somos reflexão de igreja, todo mundo. e para a reflexão dos irmãos, cada um fica aí com essa reflexão, né? Falando um pouquinho de Jericó, Jericó, dependendo do ângulo, né, que era visto, encaixava-se na descrição de inimigo estratégico, como a gente já viu, né? Estratégico é aqueles inimigos mais fortes, mais vorazes, mais audaciosos, né? E os próprios 12 espias que foram enviados para ali, eles declararam isso, né? Acerca de Jericó, né? Acerca da terra de Das Canaã, quando eles foram avistados. Isso. cidades do povo que eram grandes, né? Eram os povos E grandes, isso há cidades 30, há 30, fortes. 38 anos isso há atrás. 38 anos antes, né? Então aí a gente vê, né? E, ó, aí fala assim sobre as muralhas. Eu não sei se na revista aí de vocês também tem. Tem, né? Fala alguma coisa sobre as muralhas, Cara, uhum. algumas escavações arqueológicas. Não. Não. Aí diz assim, as escavações arqueológicas mostram que aquele local possuía uma grande, forte e antiga muralha erigida há aproximadamente 800 anos, que era protegida por homens impiedosos e ardilosos como serpentes, né? Então a gente vê que aqueles homens ali realmente, né, estavam dispostos eles eram muito impiedosos, né, praticavam iniquidades, né, e por conta disso a gente vê a maldade na vida desse povo. E Adonias outra entrou aí. coisa, Lucas, é que a gente pode falar é a questão da arqueologia, né? Eu estava vendo um pastor falando, né? Que ele falou que os críticos da Bíblia, há cerca de 200 anos atrás, não havia nenhuma, assim, escavação arqueológica que Uma provava prova que que Jericó existia. existiu, né? Porque a gente sabe que a arqueologia só provou que Jericó existiu há 130 anos atrás, né? Então, a gente vê que tudo praticamente não, tudo que a Bíblia fala é algo verdadeiro. E eles descobriram que Depois de muito tempo, né? depois de muito tempo, e que só um terremoto poderia derrubar aquelas muralhas. Então a gente sabe que terremoto foi esse, né? Então a gente vê que a Bíblia ela é verdade, não só porque a arqueologia provou, mas porque o que ela diz é verdadeiramente correto. Então eu acho assim que nós devemos ter mais fé na Bíblia, porque muitas pessoas só acreditam na Bíblia se a história provar, se a ciência provar. E nós cristãos, a gente é movido pela fé. A fé é algo que a gente não pode ver e nem tocar. Foi como eu já disse em meses atrás, a gente estava tendo o EBD presencialmente, né? Que muitas pessoas hoje Entendeu? perderam a sua fé e não conseguem mais alcançá-la. Então nós somos privilegiados de ter a nossa fé intacta e agradecer a Deus por isso, porque tem muitas pessoas que querem ter fé em Cristo Jesus e não conseguem. Então eu acho que já é motivo assim da gente agradecer a Deus, da gente ter fé nele, porque a própria Bíblia fala, né? Bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram, né? Então nós somos bem-aventurados, nós somos felizes porque nós não vimos Jesus, mas nós cremos nele como nosso Salvador. E um ponto de vista assim, muito interessante é como a Júlia falou, né? Que foi depois de tanto tempo que a arqueologia descobriu, né? Que Jericó existia e tudo mais. Para você ver, né? Que a arqueologia está muito atrasada em relação à Bíblia. Exatamente. Ou seja, a pessoa que lê a Bíblia, ela tem que ler com fé. Não ler e esperar um historiador, um cientista, né, vir com a verdade teórica e mostrar ali que era daquele jeito. Mas
a gente tem que buscar ver a Bíblia, ler ela, acreditar principalmente nela. E outra coisa, a Bíblia é totalmente fé. Aos nossos olhos humanos, como é que uma muralha ia cair com grito? Como é que o sol ia parar porque Josué orou a Deus? Como é que uma nuvem ia dar sombra durante um sol escaldante, né? Para que aquele povo pudesse caminhar no deserto. E haveria coluna de fogo à noite para que o povo não morresse de frio. Então a Bíblia, ela é completamente fé. Por isso que a nossa fé é alimentada quando a gente começa a ler a Bíblia e começa a meditar e a ter intimidade com o nosso Deus. É verdade. Afinal, o juízo de Deus ele não viria sobre um povo que fosse justo, né? Então aquele povo ali eles estavam iludidos com a cosmovisão satânica, né? Como diz a lição, né? Eles estavam corrompidos. Estavam adorando os deuses da natureza, né? Ali já estavam totalmente corrompidos com coisas mundanas, né? Exatamente. Coisas demasiadas. Exatamente. E por isso veio o juízo de Deus sobre aquele povo, entendeu? O juízo de Deus não viria sobre um povo justo, né? Aí a lição diz assim, a respeito do servo de Deus, diz assim. Só também, antes de tu falar aí, que como tu falou, né? Sobre o exército, como era aquele exército, né? Era um exército, como é que se diz? Bruto, né? Pode ser bruto. E o povo de Israel não era esse exército, assim. O juízo não vinha de homens que eram verdadeiros guerreiros forjados no calor da batalha, né? Mas sim um juízo totalmente diferente do que a gente espera. Porque é um povo que foi adestrado e que só depois de atravessar o Rio Jordão vieram a ser circuncidados, né? Para que depois da circuncisão, aí eles poderiam se chamar de guerreiro, né? Aí aquele povo lá de Jericó já era um povo, uns guerreiros ali experiente há muito tempo, né? Exatamente. Israel não, já é um povo mais, como é que se diz? Até porque as Legal. armas que eles carregavam não seriam capazes de derrubar aquela muralha e destruir aquela cidade, né? Somente Deus mesmo, somente a dependência deles e a confiança e o descanso deles em Deus, a fé, né, poderia fazer isso, né? E aí a lição diz assim: o servo de Deus deve alimentar e treinar o seu espírito todos os dias, exercitando-se espiritualmente, né, para só assim conseguir subjugar o seu inimigo estratégico. Essa é uma luta que vale a pena, pois quando o mal se intimida e enfraquece o servo do Senhor, o mal que intimida e enfraquece o servo do Senhor for derrotado, todas as outras conquistas se tornarão menos difíceis, né? Então, nós devemos nos prepararmos espiritualmente para enfrentarmos essas batalhas, né? Porque há inimigos estratégicos, né? Aqueles inimigos mais fortes. E só nos preparando espiritualmente, estando pronto, nós venceremos e os outros obstáculos, eles não se tornarão mais tão difíceis, né? E assim nós venceremos. Exatamente. Assim, e outra coisa que a gente pode falar é o que realmente houve, né, na Batalha de Jericó um pouco antes, que é acerca do que Deus ordenou ao povo de Israel, né? O que foi que Deus ordenou? Foi que Josué marchasse, ele e os seus homens, né, os seus guerreiros, sacerdotes e a Arca da Aliança, marchassem ao redor da cidade durante 6 dias. Marchassem uma vez durante 6 dias. E no 7º dia, eles marchassem 7 vezes, né? E na última vez, eles tocassem a trombeta e gritassem que as muralhas de Jericó cairiam. E uma coisa que a gente pode observar é que dessa batalha é a presença da Arca da Aliança, né? Como eu disse, a Arca da Aliança representava a presença de Deus, simbolizava a presença de Deus, simbolizava
que tudo que haveria de ocorrer ali seria porque Deus queria e porque era um Deus todo-poderoso que estava com eles. Tão tal que Deus ordena para que o povo de Israel não pegue nada de Jericó, não peguem ouro, não peguem prata, e sim todas aquelas riquezas fiquem para Deus. Porque Deus estava querendo dizer para eles que tudo que eles conseguiram ali, tudo foi por causa de Deus, que nenhum ouro e nenhuma prata, nem algo precioso seria para eles. Porque a gente sabe que quando uma guerra era travada, o povo que vencia ficava com o ouro, ficava com a prata, ficava com tudo. Então, Verdade. e o que aconteceu foi ao contrário. Exatamente. Mas o que aconteceu não foi isso. O Senhor ordenou que o povo de Israel não pegassem nada, e sim que aquele ouro, aquela prata e tudo que eles conseguissem fosse destinado para Deus. Porque Deus era o único que era digno de honra e glória naquele tempo. E cabe-se também lembrar, né, a questão durante esses 6 dias, né, que foi o tempo que Deus deu para aquele povo se redimir, aquele povo começar a andar na contramão do que eles já viviam. E a gente vê também na história passada que é apenas uma, né, uma que estava ali adentro as muralhas de Jericó, creu em Deus, creu nas suas promessas e já havia, como é que se diz, acompanhando, né, toda a trajetória que o povo de Israel estava tendo, e ela ali foi a única que foi poupada, né, ela e sua família. E outra coisa que a gente pode tirar desse texto é que, assim como... Assim, eu estava até falando pro Lucas que assim, esse povo marchando ao redor daquela cidade, para as pessoas que estavam em Jericó observando aquilo, aquilo era loucura, era algo assim mais estranho. Como é que esse povo vai derrubar essas muralhas girando ao redor de uma cidade? Então, assim como Jericó achava loucura o que o povo de Israel estava fazendo, assim somos nós para com o mundo. O que nós fazemos é loucura para o mundo. O próprio apóstolo Paulo fala na Bíblia: o que nós fazemos é loucura para o mundo. Então, assim como aquele povo de Israel estava fazendo aquilo amando de Deus e o povo de Jericó achava loucura, assim somos nós no mundo. Tudo que nós fazemos é loucura. Tanto que nós, a cada conquista, a cada passo que o evangelho dá, nós somos mais criticados, nós somos mais apedrejados em palavras, porque o que nós fazemos é loucura para eles. Porque o mundo já está tão devastado, já está tão depravado, que eles não conseguem enxergar o que é bom para eles. É como a gente já veio dizendo, né? O povo de Israel, essa caminhada, simboliza a nossa caminhada como cristão. Um cristão que ele não passa por batalha, que ele não passa por tentação, que não passa por provas diariamente, ele não é um verdadeiro cristão. Um verdadeiro cristão, ele passa por provas, ele passa por tentação, assim como o povo de Israel passou. E que aos olhos do povo de Israel, como aquela cidade seria impossível ser conquistada, e com Deus, com a presença de Deus naquele local foi conquistada, assim somos nós hoje. Tem situações que ao nosso redor a gente diz, meu Deus, a gente não vai vencer isso. Por que eu passo por tanta tentação? Por que eu passo por tanta prova? Mas é nessas horas que você prova que você é um verdadeiro cristão. Que o Senhor está com você. E porque Ele está com você é porque você vai vencer. Então, o que a gente pode tirar é que você não vence nada. Mas com Deus ao seu lado, você vence. Assim como o povo de Israel. Porque sem a presença de Deus, o povo de Israel não teria conquistado absolutamente nada. Ainda estava no Egito sofrendo a escravidão. Verdade. E o rei Davi, no Salmo 91, né, ele nos traz 3 ensinamentos, né, acerca do inimigo, dos adversários. Né? Ele explica que aqueles que confiam no Senhor somente vencerá os inimigos se, primeiro, amar profundamente ao Senhor. 2, conhecer, aqui no sentido de ter intimidade, né? Conhecer o nome de Deus. E terceiro, invocá-lo na hora da angústia. E Davi, em outro lugar, ele reitera também que Deus é o socorro bem presente na hora da angústia. Ele é o refúgio. E a derrota de Israel, se não fosse esse pedido de socorro daquele povo ao soar daquelas trombetas, ao que eles estavam, a confiança que eles tinham em Deus, né, a derrota deles seria grandiosa. Né? E dessa mesma forma, na hora da aflição,
nós devemos tocar a trombeta da oração. Falando um pouquinho sobre trombeta aqui, eu quero dizer o que a Bíblia fala sobre trombeta, né? História, de maneira pedagógica, historicamente falando, né? Né? Deus determinou 40 anos antes a fabricação de 2 trombetas de prata, sofisticadas obras de arte, né? A prata era depurada no fogo e por isso era símbolo da redenção na Bíblia, né? Cujo toque serviria para conclamar o povo a fim de reunir-se e também para dar o sinal de partida do acampamento durante a caminhada no deserto. Mas, entretanto, mais adiante, o Senhor disse que as trombetas também seriam tocadas quando os israelitas estivessem em dificuldades e nas festas religiosas, fazendo emergir a ideia de que, em situação de perigo, soar as trombetas era, na verdade, uma oração para o socorro de Deus, né? Conduta que continuou após o fim da jornada pelo deserto. Assim, o toque das trombetas soava como um pedido de ajuda na hora da angústia, e com isso movia o coração de Deus, né? E com isso e ele se lembrava da aliança abrâmica, né? Então, dessa mesma forma, a gente vê como é o cuidado de Deus, né? Então, toda vez que eles soavam a trombeta como um pedido de socorro, isso movia o coração de Deus e Deus se lembrava da aliança que ele havia feito com Abraão, né? Em prol daquele povo, do povo de Israel. Então, dessa mesma forma, na hora da aflição, nós devemos tocar a trombeta da oração, né? Pois é somente com a intervenção de Deus que os inimigos eles serão destruídos. Isso provavelmente acontece devido ao fato de que as pessoas se levantem contra aquele que serve a Deus, nunca agem, como é que eu posso dizer? Elas nunca agem por maus instintos, né? Mas sempre são usadas pelo diabo, né? São instrumentos do diabo, e por causa disso, o auxílio do céu, o auxílio de Deus, quando nós recorremos a Deus, isso se torna imprescindível, né? Então, nós devemos tocar a trombeta da oração como o socorro de Deus para as nossas vidas, né? No livro A Arte da Guerra, como diz aqui, ó, aconselha-se que, tratando-se de tomar uma cidade, diz assim no livro, apressa-te em sitiá-la. Né? Tratando-se de tomar uma cidade, apressa-te em sitiá-la. Concentra nisso todas as tuas forças. Ou seja, ele está dizendo, precipita-te. Né? Mas essa não foi a orientação de Deus. Né? Deus, ele abriria aqui agora como é que eu posso dizer, uma ala de misericórdia para aquele povo, né? Como vocês falaram, durante essa circundação por 7 dias, né, do povo de Israel na cidade de Jericó. E aí, em Apocalipse 4 e 3, da mesma forma, antes dos selos serem abertos, né, eu quero falar isso aqui em forma de canção, em João 5, diz assim, João viu milhares e milhares de anjos que voavam ao redor do trono, que voava ao redor do trono, que voava ao redor do trono de Deus. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa para os crentes sendo preparadas. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus Cristo está voltando. Se prepare para que tu vejas. Né? Então, antes dos selos serem abertos. Então, antes, glória a Deus. Então, antes dos selos serem abertos, João viu ali milhares de anjos, um arco celeste ao redor do trono de Deus. Né? Então, isso representa a misericórdia do Senhor, né? Que sempre é oferecida antes
do juízo, né? E nesse mesmo sentido, eu quero citar aqui um comentário muito lindo. Eu queria pedir que vocês prestem atenção, até vocês que estão nos assistindo. Dá para me ouvir bem, nitidamente, sem nenhuma falha? Tu ia falar alguma coisa, Lucas? Não, eu ia falar só em relação à questão de Deus, né? Que Deus é tão misericordioso que, ao contrário dos deuses que havia em Jericó, como a Ana Júlia falou, aquele povo sacrificava suas crianças, né? Em prol dos deuses dele. Deus em nenhum momento sacrificava crianças, essas coisas assim, né? Exatamente. E aí, eu quero fazer aqui um comentário. É muito lindo esse comentário, gente. Eu queria que vocês prestassem bem atenção. Diz assim: a ordem dos eventos provavelmente não fazia sentido para os habitantes não arrependidos de Jericó. Diante deles passaram os homens de Deus armados, os sacerdotes com a arca do concerto e a retaguarda muda. Muito provavelmente, esses acontecimentos confundiram os defensores de Jericó, mas os obedientes israelitas sabiam o que faziam e para quem o realizavam. Talvez eles não tivessem plena compreensão da razão pela qual esse padrão deveria ser seguido. E não havia demonstração de que desejavam saber as razões. Mas eles estavam convencidos de que o jeito de Deus seria vitorioso. Os moradores de Jericó receberam um assento na primeira fila para ver a fidelidade demonstrada ao seu povo, né? Eles tinham conhecimento da travessia do Mar Vermelho, das vitórias no deserto e da abertura do Rio Jordão. Esse Deus, cumpridor de suas promessas, estava diante deles para fazer uma avaliação. Dia após dia, os habitantes de Jericó foram advertidos, foram chamados a considerar esse Deus vivo e foram testemunhas. A paciência e a longanimidade de Deus foram mostradas. O 7º dia trouxe advertências ainda mais intensas. Finalmente chegou o dia do fim da graça e da misericórdia. O julgamento assumiu o lugar da graça e da misericórdia. E o salário do pecado caiu sobre os idólatras. Dessa mesma forma que, como Deus estava demonstrando a sua misericórdia, a sua graça ao povo de Jericó, ao dar esses 6 dias para que eles reconsiderassem, para que eles reconhecessem a Deus, o Deus de Israel, como o único e verdadeiro Deus, hoje nós vivemos o tempo da graça e o tempo da misericórdia de Deus. Mas chegará um tempo, meu irmão, que essa graça, essa misericórdia se findarão e virá o juízo de Deus, né, no lugar da graça e da misericórdia. E nós sabemos que o caminho, o único caminho, o caminho verdadeiro, em que essa graça é derramada é o caminho de Deus. O caminho é Jesus, é o caminho. Então é isso, meus irmãos. Nós vivemos hoje o tempo da graça e da misericórdia. Ou seja, Deus requer que nós reconheçamos a Ele como o único Deus soberano, o único Deus capaz de fazer tudo em todos, o único Deus, o Deus do impossível. Né? Nós vivemos o tempo da graça e da misericórdia de Deus. Mas chegará um dia que o juízo de Deus tomará conta, tomará lugar dessa graça, dessa misericórdia. Né? E aí o salário do pecado recairá sobre todos. Então é tempo de nós nos voltarmos para Deus. Né? Que vocês fiquem com essa parte. Ana Júlia pode dizer alguma coisa? Exatamente, é como o Lucas disse, né? A gente vive assim o tempo da graça realmente de Cristo. E para quem não sabe, a graça é algo imerecido que nós não teríamos o direito se não fosse o amor e a misericórdia de Deus para com a nossa vida, né? Então a gente vê que a nossa salvação é por causa disso. Nós somos salvos pela graça, nós somos salvos porque nós nunca merecíamos. Não ache que você é bom, não ache que porque você distribui cesta básica, porque você faz o bem, você é bom, não. A própria Bíblia fala que as nossas melhores obras é como um trapo de imundícia para o Senhor. O que faz você ser salvo não é a sua bondade nem a sua misericórdia para com as pessoas. O que faz você ser salvo
é a graça de Cristo. É algo que ele te deu porque ele te ama acima de qualquer coisa. Tão tal que ele deu seu único filho para morrer no seu lugar. Então, é como eu falo, né? Nós estaríamos na condenação eterna. Nós estaríamos condenados eternamente. Mas o Senhor nos livrou dessa condenação. E, acima disso, ele nos deu a salvação. Então, você é bem mais... Como é que se fala? Você fica bem mais leve quando você entende que você não é salvo porque você merece. E sim, porque você é um pobre, é um pecador, é um pobre miserável, mas que com a misericórdia de Deus e com a sua graça, você vai alcançando a santificação. E para quando nós chegarmos no céu de glória, nós se tornamos santos, assim como o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, que você entenda que é a graça de Deus que te salva e não algo que você faz ou deixa de fazer. É algo bem Exatamente. duro, mas é algo assim que é verdadeiro. Muitas pessoas pensam que porque eu faço tal coisa ou tal coisa eu vou ser salvo. Não, não é assim. Você é salvo por causa do amor de Cristo. Você é salvo por causa da sua misericórdia. Nós somos E- bem-aventurados de não ser consumidos pela ira de Deus. Porque nós, todos os dias, todas as horas, nós pecamos. Às vezes eu falo pro Lucas, assim, em relacionamentos as pessoas se magoam. E quando a pessoa é magoada, ela perdoa uma vez. Quando ela é magoada uma segunda vez, ela perdoa de novo. Mas na terceira, na quarta, você já fica assim, não vou acreditar, não vou acreditar. Agora imagine Deus para com a sua vida, que você peca todo minuto. Agora imagine o tamanho da misericórdia de Deus para com a sua vida. Você não peca nenhuma, nem duas, nem três. Você peca diversas vezes durante um só dia. Agora imagine o tanto de pecado que você tem, mas mesmo assim, a graça e a misericórdia do Senhor te alcança. Então, eu acho que você deve confiar e acreditar que a graça do Senhor é algo precioso que você deve guardar com todo o seu coração. Exatamente. O maior amor demonstrado de Jesus foi quando ele morreu por seus inimigos, né? E a gente Perdoou vê, também, né? a gente vê que, por exemplo, Jesus foi chicoteado, Jesus Foi foi humilhado. despido, Jesus foi cuspido, foi humilhado, Jesus foi morto, né? Mas a cada situação dessa que ele passava, enquanto ele era cuspido, enquanto ele era chicoteado, enquanto ele era crucificado, ele estava dizendo: olha, vocês podem fazer tudo isso comigo, mas eu amo vocês, né? Ou seja, Jesus morreu por nós, não porque nós fôssemos bons, como a Ana Júlia falou, mas sim porque ele nos ama, né? O amor de Deus é um amor que nós não compreendemos, mas que nós aceitamos, né? É um A amor gente vê incompreensível, também. mas é um amor que se estende a todas as pessoas, né? Então Deus, ele deseja essa salvação a todos. E essa salvação nós só encontramos em Jesus, né? Ele morreu, ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas enfermidades, as nossas dores, né? Tudo isso para nos dar a vida eterna. Glória ao nosso Deus. Glória a Fale, Deus. Lucas. Não, eu ia falar, só falando que em relação ao perdão, né? Que até na hora da sua morte ele perdoou um ladrão. Exatamente. Quem E dirá a gente. ainda prometeu, né? Que ele ia entrar no paraíso junto com ele. Exatamente. Quem dirá A gente, nós que não queremos perdoar o nosso irmão porque ele nos ofendeu com palavras. Então, quando a gente vê a magnitude do que o Senhor perdoou, o que nós perdoamos nessa vida é algo assim tão pequeno e que o perdão é como o Lucas me falou uma vez, o perdão ele só faz bem àquela pessoa que pede perdão. Uma pessoa que pede perdão, uma pessoa que não é orgulhosa, ela é tão bem mais feliz, porque uma pessoa que não pede perdão é uma pessoa orgulhosa, é uma pessoa do coração duro, duro. Tem pessoas assim, existem diversas, todos nós somos orgulhosos, mas tem pessoas que são mais do que os outros. Então, uma coisa que o Senhor também nos ensina é perdoar, que ele fala que assim a oração, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha vós ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então a gente não pode fazer essa oração e praticar algo totalmente diferente. Nós temos que orar e praticar isso. Porque o Senhor nos perdoa
porque a gente perdoa as pessoas também nessa terra. Então a gente tem que ver isso. Não adianta eu ser perdoado por Cristo, é igual aquela parábola do Você faz rei. uma aliança de perdão, né? Exatamente. Você cria um vínculo tão mais forte com Deus, por você perdoar e pedir perdão, né? Que a graça lhe alcança. Ela vem ali lado a lado. Ela lhe acompanha, né? E saber que o perdão que Cristo nos dá nem se compara com o perdão que nós damos a pessoas. Não se compara. Porque o nosso pecado, ele mancha a nossa imagem para com Deus. Mas mesmo assim, o Senhor nos perdoa pelo pecado. O pecado é algo que nos afasta de Deus. Mas mesmo assim, o nosso Deus está disposto a nos perdoar. Então, o perdão que a gente tem com pessoas não se compara com o perdão que Cristo nos dá todo dia. Exatamente. Perdoar em relação ao nosso próximo. Libertação. Perdoar não é você esquecer totalmente. Perdoar é você lembrar, mas sem ressentimento, né? Não... Isso é perdão. Esse é o verdadeiro perdão. Porque esquecer a amnésia, né? Ninguém esquece. Perdão é como se fosse Exatamente. Ninguém tem amnésia. a libertação de uma mágoa, né? Que ninguém suporta. Se Jesus não tivesse perdoado, a gente não ia ter libertação, né? Nunca. Foi uma libertação. O perdão é uma libertação. E só Vai faz ter o bem aquele que pede perdão. Sempre é assim. Porque é igual, eu vi uma frase, eu não lembro muito bem como ela, mas é assim. Quando você não libera perdão, é como se você estivesse tomando veneno esperando que a outra pessoa morresse. E só quem vai morrer é você, angustiado. Então, o perdão, quando você libera, você afasta um veneno que você iria tomar esperando a morte de outra pessoa. Então, a mágoa, a aflição é algo terrível na sua vida, porque destrói somente você. A outra pessoa pode estar de boa, normal. Mas a única pessoa que guarda ressentimento, que guarda mágoas, são as únicas que são prejudicadas. Por isso que você deve liberar perdão, não só quando você está certo, mas também quando você está errado. A gente tem que aprender que a gente deve pedir perdão não só quando a gente está certo. A gente deve pedir perdão quando a gente está certo, quando a gente está errado. Principalmente em relacionamentos, né? Entre amigos, entre casais. Porque sem perdão, as pessoas não queriam se entender. Porque nós vivemos machucando uns aos outros. Exatamente. E a própria Bíblia diz, né, que nós não, antes que nós ofereçamos a nossa oferta no altar de Deus, se nós estivermos de mal com o nosso irmão, com o nosso próximo, e nós iremos primeiro até esse irmão, pedir perdão a ele, se reconciliar com ele, e depois a gente volta e apresenta a nossa oferta diante de Deus, né? Porque o que vale, o homem ele não pode apresentar-se a Deus impuro, né? E alguém que não liberou perdão está impuro, entendeu? Mas quando a gente libera o perdão, isso é aliviador, né? Isso também, é aliviador. O perdão é uma coisa que, se a pessoa não souber perdoar, é uma coisa que afeta todo ao seu redor, todo mundo ao seu redor. Eu lembro no filme, não sei se os irmãos já assistiram, A Cabana, né? Que o rapaz lá, ele só teve... foi mais feliz, começou a ser mais feliz depois que ele liberou o perdão pro assassino da sua filha. Você viu que o mundo dele com a família dele era um mundo que ele não tinha contato, como é que se diz? Uma amizade entre os filhos, não tinha um amor entre a sua esposa. Então, é isso aí. A mágoa, o ressentimento, né? É algo que não contamina só a pessoa, mas todos ao seu redor. Exatamente. E assim porque como... influencia em tudo, né? Como? Influencia em tudo, porque você vai acabar ficando magoado e aflito, e aquilo vai transparecer para as pessoas. Porque... Irmão, hoje na Roda dos Esclarecedores, o Adonias, nosso querido reverendo Adonias, ele falou, né, que o modo que o nosso irmão José Carvalho chegou é o modo que ele refletia como ele estava espiritualmente, né, cantando e tudo mais. E assim, rapaz, um crente mesmo, nos seus piores momentos, ele tá ali, cantando a Deus, louvando a Deus, tá? Adorando a Deus pelo que ele é e não pelo
que ele pode fazer, porque Ou seja, cristãos hoje em dia são assim, adoram a Deus pelo que ele está fazendo pela sua vida. Se tá tudo ruim, não vou adorar a Deus. Você tem que adorar a Deus independentemente de qualquer situação, porque você tem que adorar a ele pelo que ele é e não pelo que ele pode fazer na sua vida. porque isso reflete o seu espírito, né? Então, seu espírito ali está de bem com Deus, né? A pessoa se alegrando, louvando, e não esperando as coisas melhorarem e tudo mais. Uma hora melhora, mas a gente tem que ter paciência, tem que esperar. Exatamente. Foi Exatamente. como a Dona falou, né? As bênçãos do Senhor, elas nos acompanham quando a gente obedece e quando a gente pratica aquilo que o Senhor quer que nós pratiquemos. Então, não adianta eu fazer uma coisa esperando algo em troca de Deus. A própria Bíblia fala que as bênçãos do Senhor nos acompanham quando nós obedecemos a Cristo. Então, a única fórmula é obedecer a Deus. A gente obedecendo a Deus, as bênçãos do Senhor nos acompanham. Então, isso é assim, maravilhoso. Ou seja, nós só experimentaremos de uma tremenda, de uma bênção, né, transbordante, sacudida, recalcada, como diz o Jane Jess, se nós tivermos fidelidade a Deus. Né? Aí sim nós experimentaremos dessas bênçãos que são infinitas. Né? E na vida do servo de Deus, quase sempre há coisas que nós não devemos tentar compreender, né? Mas o que nos resta é aceitarmos. Como ali em Israel, né? A gente vê, por exemplo, olhando aqui na lição, o formato aparentemente ilógico, né? Não tinha lógica ali a sequência com que eles marchavam, né? Naquela batalha. Diz assim, os homens armados sairiam marchando à frente, né? Após eles seguiriam 7 sacerdotes com buzinas feitas de chifre de carneiro e logo em seguida a Arca da Aliança, conduzida não pelos coatitas, como era de costume, né? Como era a regra, né? Mas sim pelos sacerdotes. Estava sendo conduzida por sacerdotes. E por fim a retaguarda, né? E nos 6 primeiros dias eles rodearam a cidade uma vez por dia. Nessa cidade aí, por exemplo, a rodear esse muro, tinha aí exatamente uma distância de 2,3 quilômetros, segundo alguns estudos, né, alguns estudiosos. E esse tempo para circundar essa cidade levaria entre 15 e 20 minutos. Então, nos 6 primeiros dias, eles rodearam uma vez por dia a cidade. Mas no 7º dia, eles rodearam a cidade por 7 vezes. Foi 7 vezes? Só para confirmar aqui. Foi 7 vezes. 7 vezes, né? Então, certamente, isso aí durou mais, basicamente, aí, entre 2 horas e 20 minutos. Né? Ou seja, o povo de Deus ele não se cansou de marchar. Né? Mas aquilo era como se fosse uma mola propulsora, um combustível. Né? Porque eles estavam ali agora... Eles já vinham do lugar distante, né, Lucas? Vai lembrar também que ele já vinha de Gilgal até chegar em Jericó, eles indo marchar mais ainda. Porque a gente sabe que quando a marcha acabava durante o dia, eles voltavam para Gilgal. Eles não ficavam lá, não. Eles voltavam. Aí, de madrugada, eles saíam de novo. Para chegar até lá. E é uma caminhada muito longa. Aí, como dizem, aquele povo, ao ver isso, eles dizem, rapaz, esse pessoal é louco. Então, já vem de longe, já vão a rodear aqui, bora jogar pedra nele, que eles estão doidos. E em silêncio, né? Agora você já imaginou aí a pessoa ficar rodando um muro gigante 7 vezes, né? Como diz aqui, que durou mais ou menos 2 horas e 20 minutos, né? Tudo em silêncio, realmente. E assim, o povo não se cansou, né? Mas eles estavam ali se aquecendo para a guerra, no último dia, que era o 7º dia, né? Eles rodearam aquela cidade ali 7 vezes, né? E esse é o modus operandi, né, utilizado por Deus na vida do crente, né, nas nossas lutas diárias do viver cristão, né? Então, é isso, que nós não possamos nos cansarmos, né, de circundarmos as muralhas de Jericó, mas que nós venhamos termos isso em mente como um aquecimento,
né, como uma mola propulsora para que nós possamos prosseguir e vencer as nossas batalhas, os nossos inimigos estratégicos. Temos um Exatamente, minutinho aí. graças a Deus, né, que a gente conseguiu assim repassar o que a gente realmente queria, né? Que assim como Israel lutou uma batalha, destruiu muros que aos olhos deles pareciam impossível, mas com a presença de Deus e com Deus na vida deles, eles conseguiram. Assim devemos ser nós, cristãos, nos dias de hoje, né? Nós possamos lutar as batalhas E confiar. e confiar em Deus, porque o que fez o povo derrubar aquelas muralhas foi a fé deles para com Deus, né? Não só a fé, mas também a obediência, principalmente, né? Exatamente. Então vamos orar, Exatamente. né? Porque só tem 50 segundos. Tem 50 segundos aí. Ore aí, irmão Segundo, Luiz. eu quero só ler a conclusão aqui rapidinho, voando, né? Após o seu encontro com Deus, Josué entendeu que era apenas servo do general, submetendo a sua experiência militar à vontade de Deus. Ou seja, toda a sua estratégia seria orientada por Deus. De tal modo, conduzido pelo Senhor, Israel primeiramente tomou Jericó e agora seria a vez de Ai, né? Ai, é um lugar, Ai. Garantindo com isso livre acesso para a cadeia de montanhas central e colocando uma cunha entre as regiões norte e sul de Canaã. Na vida dos cristãos atuais, da mesma forma, em alguns momentos da trajetória, haverá inimigos estratégicos que deverão ser destruídos, sejam eles representados pela influência de uma pessoa má, um pecado costumais, uma situação perigosa, etc. Por isso, é preciso ter muito cuidado para não sucumbir em tempos de guerra. Né? Então, agora sim eu li a conclusão completa, né? Agora deu certo. Graças a Deus. Se eu fosse Exatamente. falar... diga. Não, pode falar. Não, pode dizer. Não, eu ia só agradecer às pessoas que estavam assistindo, terminando concluir. seu raciocínio. Não, e só agradecer também. Você agradece, eu agradeço, você termina e ora, viu, irmão Lucas? Tá bom. Então a gente quer agradecer, né, a todas as pessoas que assistiram a nossa live, né? Que você possa ter sido edificado através dessa lição, né? E através do que a gente abordou hoje, porque nós sabemos que não é o que nós queremos falar, e sim o que o Espírito Santo nos toca a falar, porque a gente estava falando de uma guerra e a gente já começou a falar de perdão. Então, se a gente for raciocinar, assim, a palavra de Deus nos leva a coisas que não tem nada a ver com a outra, mas que no final elas têm um propósito, exatamente. Então, que você possa ter sido tocado através dessa lição, né? Que o Senhor continue abençoando a sua vida, a sua família, e que nessas circunstâncias, né, de incertezas e medo, que você possa confiar em Deus, porque toda incerteza e todo medo se dissipa quando a gente está com Ele. Agradecer os irmãos que estiveram conosco, né, e dizer que a gente vai próximo domingo tem de novo, né, que é como eu sempre falo, a obra de Deus não para, e deixar um conselho para vocês, né, acreditar em Deus, acreditar nas suas promessas. E como o Lucas havia falado, né, vamos ser como uma trombeta, né, vamos orar, que a nossa trombeta é nossa oração a Deus. E que você também possa também ter o sentimento de perdão, que é um benefício não só para quem está sendo perdoado, mas para você mais ainda. Errou? Glória a Deus, né? Então, que nós possamos nos revestirmos espiritualmente para enfrentar os nossos inimigos, sejam eles estratégicos ou não, né? Os inimigos devem sempre ser destruídos e nós sabemos que isso só acontece com a ajuda do nosso Deus, né? Que é soberano, que é poderoso, que é fiel, e nós devemos nos apresentarmos com fidelidade diante de Deus, para que nós possamos desfrutarmos das bênçãos que são infinitas, né? Assim como o povo de Israel, né? Então, nós oraremos nesse momento, encerrando essa live, né? Graças a Deus que hoje nós conseguimos, como é que diz? Customizar o tempo, né? Irmão Elano, nosso líder, glória a Deus. Então, nós queremos encerrar esse momento
né? E dizer a você que no próximo domingo tem novamente live. Estaremos vendo a lição de número 8, né? E hoje à noite tem culto aqui. Grande Você culto da pode entrar família. lá, você pode se inscrever no nosso canal no YouTube, AD Piripiri, nos acompanhar também pela nossa página no Facebook, AD Piripiri também, No né? E Instagram, acompanhar isso no Instagram, podcast. né? Nossas redes sociais. Sigam-nos nas mídias sociais e acompanhem os nossos conteúdos, né? Então, que Deus abençoe a vida de cada um, né? Hoje o culto da família. E é isso aí. Oremos encerrando. Querido Encerra Deus, para Pai eterno, querido Deus, Pai eterno, nós te oramos, Senhor, neste momento, para te agradecermos por mais essa live, Senhor, para te agradecermos, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor tem nos dado, Deus, para estarmos aqui ensinando e aprendendo, Pai, com a tua palavra. Em nome de Jesus, Senhor, continua nos fazendo crescer em graça e conhecimento. Continua te revelando a nós através da tua palavra e continua que nós possamos continuar fiéis a ti, Deus, para que nós venhamos desfrutar das tuas bênçãos que são infinitas para nós. Em nome de Jesus, Pai, faz o teu querer, a tua vontade na vida de cada um. É o que te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. É isso aí, Glória pessoal. Um abraço a todos. Paz do Ismael, da Senhor. paz do Senhor, paz do Senhor a todo mundo. a Senhoradinha. Beijo. E Até mais. até mais. É, Ana tchau. Júlia, Lucas, paz do Senhor. Pode ser. Paz.